informações para nós orarmos por vocês, termos contato. Especial a questão de aniversário também, para estar orando, mandando mensagem. Então, se os irmãos puderem preencher, trazer de volta depois, levar para quem não está aqui, a gente fica muito grato ao Senhor. Quero orar para a gente dar início? Então tá, agradecendo a senhora, Alessandra, ora por nós. Senhor Deus, meu Pai, primeiramente quero te agradecer, Senhor, o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Senhor, venha falar conosco, Pai, transformando nossos corações, visitando cada irmão, cada irmã. Abençoe as nossas famílias, abençoe a sua igreja, e abençoe toda a nação brasileira. Fala conosco, Pai, ensina, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Que seu Espírito possa estar habitando os nossos corações, esclarecendo as nossas dúvidas, Deus, nos dando condições, Senhor, nos dando clareza de tudo aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a superar todos os obstáculos, Senhor. Fica conosco tanto com nossa alegria, Senhor, quanto com a tristeza, Deus. Fica com cada um dos seus filhos, Deus, abençoando cada família, cada homem, cada mulher, Senhor. Seja as pessoas mais idosas, as pessoas enfermas, confortando o coração desbocado. Venha em favor do seu povo, Pai, porque sem o Senhor nós somos nada. Eu te agradeço, Pai, pela minha vida e pela vida de cada filho seu sobre a terra. Em nome santo do nosso Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Bom, eu vou ficar aqui no computador, porque o controlinho estragou, né? Eu tenho, mas eu quero iniciar a gente lendo 2 Coríntios 3, 17, 18. Vamos ler junto? Se os irmãos quiserem abrir aí, eu aguardo. Mas aí, se tiver versões diferentes, a gente lê todos para ver se atualizado e está sendo projetado. A gente lê bem forte. 2 Coríntios 3, 17. Lembrando o contexto dessa carta de Paulo, a igreja estava passando por várias questões e Paulo escreve trazendo algumas verdades ao coração da igreja. Amém? Vamos juntos? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Juntos, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse texto ele traz algumas verdades preciosas que tem que alegrar o nosso coração. A primeira delas é que nós estamos sendo transformados. A nossa vida está sendo mudada e às vezes isso traz preocupação e medo. Então o Senhor traz paz ao nosso coração quando Ele diz que nós estamos sendo transformados, mas levados a se parecer mais com Ele. Ele é o padrão e nós estamos sendo levados a se parecer mais com Ele. Por isso que Ele vai dizer aqui, o Senhor é o Espírito, esse Espírito que está tratando e trabalhando na nossa vida. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que liberdade é essa? A libertação da carne e a transformação do Espírito. O nosso Espírito sendo transformado e guiado pelo Espírito Santo de Deus a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele e a nos fazer lembrar e viver uma verdade: nós somos filhos de Deus. Por que essa verdade? Porque a gente começa a viver mais parecidos com o Senhor, se alimentando do Senhor e vivendo para a glória do Senhor, tendo essa identidade. Eu sei quem é o meu Pai, eu tenho um lar, eu não estou desamparado. Então, onde está o Espírito de Deus, a liberdade? E aí aqui ele vai dizer, com o rosto desvendado, quer dizer, cai essas escamas, como caíram dos olhos de Paulo, e a gente começa a enxergar como por espelho a glória do Senhor. Então, como assim como por espelho?
nós vamos olhando no espelho e nós vamos percebendo como que Deus está agindo na nossa vida, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Somos transformados de glória em glória, ou seja, de dia em dia, de pequeno passo em pequeno passo, porém celebrando que cada pequeno passo dele, ou nosso, é a manifestação da glória de Deus na nossa vida. E então, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, ou seja, o Senhor é o meio, é o recurso, é o agente, é o transformador e é aquele do qual nós estamos tomando padrão. Então, diante de tudo isso, eu queria convidar vocês a ficar em pé para nós cantarmos um hino ao Senhor, crendo nessa letra que nós vamos cantar, desse hino, chuvas de bênção. Porque viver dessa promessa de Deus, dessa graça de Deus sobre a nossa vida, é uma chuva. E nós estamos passando aí por dias de chuva, e se você sair sem guarda-chuva, você vai perceber que é difícil não se molhar. Se você entender que nós estamos, você e eu, nós estamos debaixo da graça de Deus, é difícil não sair abençoado. Amém? Vamos cantar? Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, e do Senhor nos virão os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gosto dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Vamos sentar. Nós somos um povo que crê nas promessas do Senhor. A pergunta é o quanto nós cremos. Crer é uma coisa, o quanto nós cremos é outra completamente. Crer que algo é bom, que é gostoso, é uma coisa. Crer o suficiente para experimentar é outra completamente diferente. Nós precisamos experimentar mais de Deus. E aqui a gente falou sobre promessas, e Deus tem as suas promessas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Ele tem as promessas dele. A gente conhece essas promessas. A pergunta é o quanto a gente quer experimentar dessas promessas.
Porque o quanto a gente quer é o quanto nós vamos nos envolver com Deus. Agora eu tenho uma outra pergunta. Você sabe o quanto Deus quer? Porque se de um lado eu preciso entender o quanto eu quero, bom, eu preciso agora saber o quanto Deus quer. E eu só quero dar um exemplo para você, talvez dois. Um do Antigo e um do Novo Testamento. O Antigo Testamento, para a gente entender o quanto Deus quer, a Bíblia diz que Deus descia toda a viração do dia, ou seja, todos os dias Deus deixava a sua glória, seu trono, e vinha se relacionar com o homem, todos os dias. Então, quanto Deus quer esse relacionamento conosco? Todos os dias. Novo Testamento, o próprio Deus disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quanto Deus quer? Além de todos os dias, Ele quer em todo o tempo. Se Jesus está dizendo que está conosco, porque no Antigo Testamento Ele vinha todos os dias. Agora Jesus diz: estou convosco. Perceberam? Quanto Ele quer, quanto Deus quer. Ele quer todos os dias e em todo o tempo. Aí eu volto à primeira pergunta: o quanto você e eu, quanto nós queremos? Deus quer todos os dias, todo o tempo. E nós? Eu não sei se você e eu, nós estamos percebendo o que está sendo dito aqui. Se eu não estou experimentando de Deus todos os dias, o tempo todo, não é pela falta de Deus. Então dá para eu melhorar o meu jeito. Então nós vamos agora nesse momento orar por isso. Então cada um vai orar no seu lugar, do seu jeito, vai falar com Deus. Eu não sei orar, mas você sabe falar, fale com Ele. Mas eu não quero que o outro ouça. Não precisa falar audivelmente, mas fale tão alto a ponto de você ter certeza que Deus está te escutando, mesmo que seja em modo silencioso, no seu coração. A Bíblia diz que antes da palavra chegar à boca, Ele já conhece tudo. O salmista esperto diz: Senhor, sonda meu coração. Então ore. Se você não está conseguindo todo dia, o tempo todo, mas quer, peça a Deus para Ele tirar essa trava. Mas Ele quer todo dia, o tempo todo, nos abençoar. Eu vou dar um tempo para a gente estar orando. Ore e fale com o Senhor. Senhor, nós queremos Te conhecer mais e mais, Senhor. Que o Senhor, Pai, tire toda e qualquer barreira que nos impeça de desfrutar da Tua presença e do relacionamento com o Senhor todos os dias e o tempo todo, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ter o coração aberto, a mente aberta, para nós conhecermos o Senhor mais e mais, termos intimidade com o Senhor, reconhecer a Tua voz, sentir o Teu perfume, Senhor, ser tocado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor se move, há liberdade, e nós não queremos mais ser escravos do pecado, dos desejos da carne, dos pensamentos, ó Deus, esquisitos, pensamentos de medo, de dúvida, pensamentos de morte. Nós queremos, Senhor, desfrutar da vida abundante que o Senhor nos oferece.
com esse amor com que o Senhor nos oferece, esse amor que foi até as últimas consequências por cada um de nós. Nós queremos desfrutar dessa liberdade, Senhor. Nós queremos andar com o Senhor, ter os olhos desvendados, os ouvidos abertos, para que os nossos lábios possam se abrir, Senhor, e confessar o Teu santo nome, cantar louvores ao Senhor, desfrutarmos, ó Deus, da verdadeira felicidade e do verdadeiro amor, saber que somos amados pelo Senhor e não dependermos mais, ó Deus, do que os outros pensam, dos que os outros dizem, não precisar mais, ó Deus, estar adequado às modas, aos costumes, mas exclusivamente, Senhor, estar ligado ao Senhor e viver, ó Deus, essa vida abundante, essa vida reta, essa vida santa com o Senhor e diante do Senhor e para a glória do Senhor, e poder, ó Deus, cada dia mais se parecer com Cristo Jesus. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Tire toda e qualquer barreira, é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico? Pode cantar sentado mesmo? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? Eu quero orar pelos enfermos, orar pelas famílias, né? Alguns pedidos. Eu queria lembrar do nosso irmão Rubim, da Bianca, pela saúde dele, pelo Lelis também, que amanhã está passando por consulta. Lembrar também da dona Lídia, minha sogra, né? Ela vai, dia 22 agora, vai ter que fazer um cateterismo e provavelmente uma angioplastia. Então, 90 anos, a gente fica preocupado. Eu quero pedir para vocês orarem pela Dona Yolanda. A Dona Yolanda, ontem eu estava aqui, aí por volta de umas 4 horas da tarde, a filha dela me ligou desesperada. A Dona Yolanda estava em uma crise muito intensa, muito intensa. E aí eu fui para lá, aí cheguei lá às 5 horas, saí de lá, já era 7h20 mais ou menos, um temporal. E graças a Deus ela estava mais calma.
Então lembra dela nas orações. O rim dela está funcionando 9% só. Mas na verdade a crise dela, eu não sei se os medicamentos misturaram, porque ela faz tratamento de bipolaridade. E aí eu não sei se os medicamentos misturaram, eu sei que ela entrou em crise e ela sentiu uma angústia muito grande. E graças a Deus, aí ela acalmou, depois tomou um medicamento lá, eu fui embora e depois falei com a filha dela, ela estava mais calma. Mas lembra dela nas orações, ela gosta muito de vocês, aqui da igreja, lembra dela nas orações. Quem mais nós temos aí para orar por questões? Seu Fernando, não deixa de ser questão de saúde também, orar pelo seu Fernando. Hoje eu vi de longe, mas não consegui. Hoje ele foi fazer exame também, como é que chama esse? Faz um gráfico de coração lá, é tipo uma letra, como é que chama? Eletro do coração? Ele está fazendo também umas coisinhas assim, pá. Eu vi passando ali perto do Banco do Brasil, mas não achei jeito de encostar o carro. Ele foi de frente à delegacia, onde era a antiga pai, hoje é da prefeitura. Mas que a gente não pode fazer. Mas a porta da manhã está por conta disso. Foi lá, depois voltou, acho que era umas 12 e pouco. Eu estava passando ali perto do Banco do Brasil, ele estava com uma pastinha mesmo na mão, descendo, sentido da delegacia. Mas orar por ele, orar aí pela questão de saúde física, Tatiana, pela Kátia. Quem? Da Mara? Orar por problema de saúde também. A Edilene. Janeiro a gente é mental mesmo. Ela não é mental. Sim. Então pela Edilene também. Orar pela Dara também. Dara? Dara. Tá. Vamos orar por ela. Amém? Quem pode fazer essa oração? Precisa lembrar todos os nomes. Vamos orar pelos nomes que foram mencionados. O Senhor conhece cada causa, cada nome. Tem também o jovem lá. Tem o Dr. Max também. Dr. Max, sim. Dr. Max também. Ele já saiu da UTI? Olha, eu vi na internet que ele já estava no quarto e ontem ele ia fazer um exame e se desse tudo ok, ele ia entrar com a dieta hoje. Tá. Ótimo, que beleza. Porque até domingo ele ainda estava na UTI, então graças a Deus já foi para o quarto. Vou falar disso. Quem pode orar? Intercedendo. Senhor meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, em prol dessas pessoas que foram citadas aqui, meu Deus, nós não conhecemos elas de perto, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece elas. Que o Senhor possa estar visitando, Deus, e que o Senhor possa estar usando, Senhor, de misericórdia com as pessoas, Deus, independente, Senhor, do grau, Senhor, do tipo de enfermidade, Pai, seja enfermidade assim, corriqueira ou até algo mais grave, Deus, mas eu sei que o Senhor não há nada impossível. Que tudo pertence a Ti. Então eu te peço, Pai, que esteja trabalhando sobre essas pessoas, sobre os homens, as mulheres, seja nos hospitais, em casa, na camada, no leito, em todo e qualquer lugar, Deus, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas, trazendo, Senhor, conforto, Senhor, trazendo alívio, Senhor, visitando suas mentes, seus corações, Deus, porque muitas das vezes o que é muito intelecto dessas pessoas são abaladas. Que o Senhor possa também estar tirando as dores físicas, Deus, porque nós somos fracos, Deus, nós não suportamos muita dor. Eu te peço, Pai, toca nessas pessoas, o seu Espírito possa estar, Senhor, junto com essas pessoas, Senhor, participando desse sofrimento e trazendo alívio a cada uma dessas pessoas. E assim também, ó Deus, juntamente, Senhor, aliviando, Senhor, os familiares, Deus, que muitas vezes se preocupam, Deus, muitas vezes por falta de recursos, Deus, e por desespero muitas das vezes, Deus. Seja pessoas mais jovens, de meia idade, ou também pessoas idosas, Deus. Todos nós somos feitos do mesmo mal, Deus. Mas o Senhor é o único que pode consertar quantas vezes necessário. Eu te peço, Senhor, pelas pessoas da nossa igreja, da nossa cidade, da cidade de Caxambu e de todos os lugares, Deus. Visite o seu povo, Pai. Cura o seu povo, Deus.
e derrame bênção, derrame unção, Pai, e tranquilize o coração dos seus filhos, Pai. Esta é a minha oração, Deus, que o Senhor venha falar através de nós, Senhor, por todos aqueles que o Senhor deseja, Senhor, que se acham a Ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão descer, sabe? Vai? Então vamos chamá-las na frente para a gente orar. Depois a gente vai estudar a palavra. Enquanto as crianças vêm, eu peço aos irmãos que estejam orando para a gente achar uma casa para alugar. Aí uma casa de 3 dormitórios, por conta das coisas que tem, né? E com quintal, que tem 2 cachorros pequenos. Se os irmãos souberem, puderem falar, ou falar para mim, ou para o Leris, que aí eu, como não vou saber aonde é, o Leris conhece mais, passa para ele, eu passo para mim, a gente vai ver, que aí está dependendo disso para a gente mudar para cá. Então, se os irmãos souberem de alguma casa, eu tenho perguntado nos comércios aí, mas ninguém sabe ainda, né? Mas eu creio que Deus tem algo preparado. Tem preferência em quarto, pastor? É mais essa questão, porque assim, por que 3? Porque é um quarto para mim, para a Tinéia, um para a Júlia e um para os meus livros, né? É por isso que tem que ser 3. E o quintal por conta dos cachorros e a garagem para guardar o carro. Vamos lá? Vamos lá. Pai, te agradeço, esse momento na tua casa, Pai. Te agradeço pelas crianças, Pai. Que o Senhor esteja sempre cuidando delas, Deus, sempre protegendo, Pai. Esteja abençoando, Pai, os meus, estatura, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada uma delas. Seja abençoando as geraçõezinhas, a Deus, para que elas possam crescer, aprender mais e mais, Senhor. E Senhor, cuida deles, cuida de todas as crianças, aqueles que não estão aqui, Deus, o Senhor esteja me protegendo, e o Senhor também esteja abençoando os nossos irmãos, esteja abençoando os professores, ó Deus, da sabedoria, que o Senhor esteja, ó Pai, cada dia mais ensinando isso, esteja com o pastor que vai trazer a palavra, esteja com cada um de nós, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar a palavra no nosso coração. Eu te agradeço por tudo, Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Porque nós somos falhos, Senhor, cada dia, Senhor, que nós estamos mudando o nosso pensamento, os nossos modos de agir, Deus, que nós possamos cada dia, Senhor, ser mais e mais parecido com o Senhor. Eu te agradeço por tudo, obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Convido a igreja a abrir em Efésios, capítulo 4. Nós estaremos estudando do 1 ao 6. Juliana, tem como só afastar um pouquinho? Que aí eu consigo avançar um pouquinho. Os irmãos estão tão longe de mim. Estou me sentindo solitário aqui. Pastor, só uma pergunta, que a casa ali da 2007 ali, o casal ficou? Eu não entrei em contato, né? Depois eu falo. Se puder, por favor. Juliana vai nos ajudar então com a projeção do texto. Efésios capítulo 4, de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou compartilhar com vocês e a gente vai estudando. Esse aqui. Efésios 4, de 1 a 4. Não, 1 a 6, perdão. Efésios 4, de 1 a 6. Bem, então diz assim a palavra: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Leve sua mão. Amado em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, nos nossos corações, para que a cada dia, Deus, nós possamos ouvir a tua palavra, que a tua palavra penetre nos nossos corações, para que possamos vivenciar ela todos os dias de nossa vida. Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu te peço. Amém. Amém. Uma pergunta que tem sido feita constantemente no meu coração é: qual o propósito do Senhor para mim, para nós, aqui na cidade de Cruzeiro? Qual é o propósito de Deus para nós, aonde nós estamos? Aonde Deus nos colocou, e Deus nos colocou com propósito. A gente não vive a deriva, nós somos guiados por Deus. E então a minha pergunta, até tenho colocado para vocês, a gente vai ter uma reunião de planejamento, organizando os trabalhos, etc. Mas não dá ainda para ter essa reunião de planejamento se a gente não conseguir essa resposta. Qual é o meu propósito? Porque a gente pode planejar um monte de coisa, mas se elas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, a gente vai nadar e nada. Não vai acontecer nada. Então, nada melhor que a gente ter essa resposta de Deus. E uma das coisas que Deus tem colocado no coração é uma figura muito forte de uma UTI, de um centro cirúrgico, onde as pessoas chegam até nós ali precisando de uma cirurgia urgente, e quem é o cirurgião é lógico que é Deus, não somos nós. Mas nós fazemos parte dessa equipe cirúrgica. E aí, aquilo que tem mexido no meu coração é: quantas pessoas têm sido salvas nessa mesa cirúrgica? Porque o cirurgião é excelente. Então, quantas pessoas têm passado por nós constantemente e têm sido abençoadas com essa transformação da presença de Deus? Então, juntando essa cena desse centro cirúrgico, dessa UTI, com a pergunta do que Deus quer fazer, eu comecei a preparar esse texto. Eu confesso para vocês que eu fiquei sem o fim dele. Eu comecei a rascunhei, mas eu creio que ainda tem mais coisas. Então, a partir desse texto, eu comecei fazendo algumas perguntas para esse texto. Sobre o que esse texto está falando, né? Qual é a raiz, a base essencial desse texto? O que ele está dizendo? Então eu comecei a fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o texto e descobrir qual é a essência desse texto, de 1 a 6, tá? Então a primeira coisa que eu perguntei aqui: quem é o Senhor? Então, segundo do 1º ao 6º versículo, quem é o Senhor? O que o texto diz? Eu achei algumas coisas aqui, mas eu queria que a gente procurasse junto. Quem é o Senhor? Se você achar, você fala assim para mim: pastor, segundo o versículo 1, o Senhor é esse. Segundo o versículo 2, me mostra onde você achou e o que você achou para responder essa pergunta. Quem é o Senhor? Porque o texto aqui diz que tem o Senhor. Então, quem é Ele? O que vocês acharam? Eu achei algumas respostas aqui, mas eu queria ver se a gente consegue crescer um pouco mais diante disso. Esse versículo 6 diz que é só o Deus, só a Deus, velho. Ou só a Deus, ou ninguém vai. Então, versículo 6, Juliana, ali está dizendo que o Senhor é um só Deus e Pai. O que mais? Pai de todos. Pai de todos. Essas duas questões, Deus e Pai, e de todos, eu também coloquei aqui. O que mais que alguém achou? Quem é o Senhor? Efésios 4, de 1 a 6. O preço do Senhor não é resposta. Qual que? Onde está isso? No primeiro versículo? O prisioneiro. Aí é Paulo. Aí Paulo é prisioneiro no Senhor, não o Senhor nele. Ali o Senhor
O Senhor nos chamou. Então, aonde você tirou isso? Que a lei de modo digno a vocação que fosse chamados. Então, o Senhor é aquele que nos chama. Ótimo. Então, pensando nisso, também é aquele que nos vocaciona. Né? Porque se tem vocação, tem chamado, é o que chama, é o que vocaciona. No 2, No 2, ele fala que ele fosse chamado, né? Ao final do 1, fala que ele fosse chamado sim. com toda humildade e mansidão. Então, esse Deus de humildade, de mansidão, longanimidade. Então, na verdade, Paulo, esse Senhor é aquele que nos dá condições de ter uma vida assim, humilde, mansa, longânima. Eu vejo no 3 onde fala que unidos com o Espírito e o vínculo da paz. Você é um Deus de paz também, né? É um Deus de paz. Ótimo. O que mais que a gente acha aí? Tem mais algumas coisas aí. Quem é o Senhor? Tudo isso aí está no texto e Ele é realmente. Vai lá no 6, por favor. Então Ele é o Senhor, Ele é Deus, um só Deus. Ele é o único Pai. E aí Pai de todos, né? E aí, olha que interessante, né? Ele é de um só Deus, mas Ele é Pai de todos eles. Agora, Ele é, quem é o Senhor? Ele é sobre todos. Então, Ele é Senhor acima de nós. O que mais que diz ali? Ele também é um Senhor que resolve se manifestar através de todos, ou seja, age por meio de todos nós. Agora, aqui ele está falando, age por meio de todos, ele não está falando necessariamente somente dos filhos. Ele está falando de toda a criação, a presença e a manifestação de Deus através de todos. Lembra que todos fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus? Os que creem e os que não creem. Só que os que creem para a justiça, os que não creem para juízo. Né? Agora, aqui diz que Ele está em todos. Há a presença de Deus em todos. Como que Ele está em todos? Eu acho que é só pelo sopro da vida. Então, o sopro da vida está só sobre os que creem? Não, sobre toda a humanidade. Então, mais uma questão da presença de Deus em toda a humanidade. Porque se a gente pegar um país asiático, por exemplo, onde que o budismo é A fé o principal? dominante. Ali, como é que falar que Deus está o mesmo Deus que nós cremos na Bíblia? Não é o Deus que ele se age lá. Então, como que eu falo que Deus está lá? Porque Ele está, né? Eu acredito que é pelo o que ele deu, a vida. Exatamente. Porque olha que interessante, Pedro, porque Ele deu de si dentro do ser humano. Então não tem, por exemplo, como o ser humano trocar o fôlego, trocar a essência. A essência veio do único Deus. Porque eu ouvi falar uma vez, até faz sentido, que todo ser humano, ainda que ele não conheça Deus, o Deus da Bíblia, ele tende a crer em alguma coisa. Sim. Porque dá de entender que o que está nele depende de algo sobrenatural. Transcendente. Onde alguns encontram, vê o sol, vê a planta, vê a chuva, e começam a honrar aquelas coisas que parecem aparentemente superiores a eles. Eles começam a honrá-los, a ter essas coisas como Deus, essas divindades, por causa da dependência do Espírito, da vida que está no divino. Agora eu vou pegar uma coisa que o Pedro falou e eu quero aprofundar um pouquinho mais. Vocês perceberam que toda a crença que existe no mundo, toda, ela tem o mesmo princípio. É o mesmo princípio que é encontrado no cristianismo e nas demais religiões todas, qualquer tipo de religião. Que é o quê? Essa identificação da divindade com o adorador. Agora, o grau de identificação é que vai fazer com que cada religião, vou chamar assim, ela surja.
Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente pegar lá para aquela questão do Oriente, principalmente ali para a Índia, se a gente pegar a questão da Índia, eles se identificam muito com aquilo que está perto. Então, eles se identificam muito com os animais, com as pessoas, com os templos. Por quê? Porque é o que eles têm mais proximidade. E assim, se vocês forem pensando nas religiões, vocês vão chegar à conclusão que esse é a primícia delas, a proximidade. Por isso que essa pergunta, quem é o Senhor, é importante para nós. Por isso que o que nós começamos falando nesse período de louvor e adoração é o quanto eu quero estar próximo de Deus, porque Ele quer estar comigo, junto de mim, todo dia, o tempo todo. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas tendem a se apegar, por exemplo, vamos pegar aqueles que pensam no universo, galáxia, nos planetas, nas estrelas, ainda assim são coisas palpáveis para eles. Agora, a gente crê em algo ou em alguém que não é palpável para nós. A gente não vê Deus. Aí entra numa segunda questão. Então, como que nós temos certeza de Deus? Se a gente não vê Deus, qual é a outra alternativa? Fé. Sentir. Sentir Deus. E a fé, tudo vai apontar para que a fé ela se solidifique daquilo que eu sinto a Deus. E sentir, eu não estou falando de emoção, tá? Não estou falando de emoção. Sentir o arrepio, nada disso. Mas assim, eu sinto Deus olhando para vocês. Eu tenho certeza que Ele está aqui porque cada um de vocês está aqui. Então esse é um dos motivos. Eu sinto Deus porque eu estou aqui. E porque Ele está comigo, e foi possível passar ao longo desse dia e chegar até esse horário e estar aqui. Então, é esse experimentar Deus. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa guardar isso no coração, que esse Deus, que é Deus, segundo o texto bíblico, Ele é Pai. Que Ele age, Ele está sobre nós, mas Ele age em nós. Então, Ele não está só sobre nós. Ele está em nós, Ele age por meio de nós, Ele age por meio das outras pessoas, então não é só por meio de nós. Quando Ele está deixando isso claro, qual será que é o propósito dele? Aí eu vou para uma segunda pergunta. Ele fala sobre Senhor, esse texto, mas agora ele vai falar sobre corpo. Como é o corpo que esse texto está falando? Olha para os versículos de 1 a 6 e vê se você consegue identificar como é esse corpo que o texto está trabalhando. Primeiro acha o corpo, e aí, como é esse corpo? Versículo 1, cada um tem uma vocação no corpo. Então esse corpo tem um propósito. Andar de maneira digna, como foi chamado. Então esse é o propósito, né? Então tem essa missão, né? O que mais? Suportar uns aos outros. Também missão, né? De dar esse suporte, né? Uns aos outros. O que mais que esse corpo fala? São vários? O que diz no versículo 4? Esse corpo é único, gente. Esse corpo é único. A gente tem que entender isso. Parece que a palavra suportar é um Deus tão grande, pastor. E o interessante, Selmara, que é suportar aqui é nos dois sentidos. É suportar de tolerar e é suportar de dar suporte, de aguentar o peso. Quando eu vejo assim, pastor, vem muito na minha mente o significado da aliança. O que é aliança? A própria que eu falo aliança é algo que não tem começo nem fim. Sim. Por isso que ela não pode ser quebrada. Sim. Porque como amor ao próximo, se você pensa no que está na sua direita, vamos virando um círculo, automaticamente parece o último e vai estar pensando em você. Então não vai ficar ninguém sem a coisa, entendeu? Não. É como se não existisse interesse próprio. Sim, maior e menor. Você pensar no gato, eu falo, você pensar no outro, não, você pensar no você, isso se torna uma aliança.
Porque deixa o egoísmo, deixa o outro que acha, Sim. negativo de lado. Sim. Né? Não é fácil, mas é possível. Exatamente. Aqui o que a gente está vendo é que não é impossível. É possível muita coisa que a gente fala assim: ah, pastor, não dá, não é possível. Sede santo porque o Senhor sou santo. Ah, pastor, não dá para ser santo. Difícil ser santo no dia de hoje, né? E aí tem os vários desafios, a turma, né, no trânsito, na rua, né, no próximo, olhar para as indignações e não se revoltar, as coisas que estão acontecendo, não se revoltar. É difícil, mas isso não significa que é impossível, porque o Deus do impossível, Ele está sobre todos, age por meio de todos. Então, nós precisamos ter foco como Deus do impossível em nós. Então aqui, para ir mais um pouco mais rápido, por causa do horário, o corpo, ele é, versículo 4, é único, ele tem o Espírito Santo nele e ele é cheio de esperança. O corpo é único, é dotado do Espírito Santo de Deus, nós somos templo da habitação do Senhor e ele é cheio de esperança. Então agora eu vou para a terceira pergunta. Se eu perguntei quem é o Senhor, se eu identifiquei o corpo do qual eu sou, eu faço parte, quem é essa? Como que é essa esperança? Se ele está dizendo no versículo 4, numa só esperança da vossa vocação, então como é essa esperança? Aqui a gente já começa a ver, ela é única. É a esperança em algo único, é uma só esperança, numa só esperança. Então ela é única, ela é única no corpo e no espírito, ela é única num só Deus e Pai de todos, porque se você olhar, essa esperança ela é uma só em Deus e Pai de todos. Essa esperança ela está na nossa, volta ao primeiro, vocação. Porque se você olhar no versículo 1, fala sobre essa vocação, um modo digno de se viver, né, nessa vocação, mas depois nós vamos ver no versículo 4 que essa esperança ela está na nossa, ó, versículo 4, numa só esperança da vossa vocação. Então, vocês estão prestando atenção na interação de Deus conosco e essa interação que está produzindo a nossa volta? Para onde ela está nos levando? Então, eu fiz 3 perguntas, eu vou para a quarta. Qual o padrão dessa vocação? Se a primeira pergunta é quem é o Senhor, nós já respondemos. Como é o corpo que nós nos relacionamos com esse Senhor? Nós respondemos. Como é essa esperança que nós vivemos no corpo, ou seja, no dia de hoje, essa esperança, nós já respondemos. Agora nós vemos a questão da vocação, que como foi apontado no começo, o Deus que dá esperança é o Deus que nos vocaciona. Como é essa vocação? Qual é o padrão dessa vocação? Aí o padrão dessa vocação é a maneira, então, como nós vamos viver. Então o que diz? E aí vocês vão me ajudando, tá? Eu só estou falando aqui para poder ficar do horário, mas eu quero que vocês participem. Então olha só o que diz o texto, primeiro versículo. Essa vocação ela precisa ser levada a sério a tal ponto de nós andarmos de modo digno dessa vocação. O que significa isso? Andar de modo digno da vocação. O que Deus quer dizer com isso? Um bom testemunho, né, pastor? Andar de acordo com a palavra de Deus. Honrar o nome do Senhor em vez de desonrar a nossa atitude. Sim. Quando a gente fala andar de modo digno, parece assim, que é algo que eu estou fazendo para merecer essa vocação. Não é isso que Paulo está tratando para a igreja de Éfeso. O que ele está dizendo é, já que vocês foram vocacionados, vocês precisam viver dessa maneira. Então é ao contrário. Então não é assim, eu tenho que viver para merecer a vocação, não. Porque eu recebi a vocação, agora eu vivo desse jeito. Então,
Isso significa, gente, que viver tudo que nós vamos ver daqui para frente não depende de nós, depende de Deus que nos vocacionou. Eu não sei se você está percebendo, mas tudo que nós vamos ver agora parece ser difícil para nós. E seria mesmo, se dependesse de nós. Agora nós não estamos sozinhos, porque nós vivemos nesse corpo que Deus nos dá condições de viver. Então olha só, andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. 2. Agora é que a gente olha para esses passos e fala assim, é difícil, em alguns momentos é impossível. Por exemplo, o que é ser humilde? Pois não. Eu discordo, pastor. Pode falar. Eu acho que a vocação tem que ser depois. Como assim depois? A pessoa tem que ter primeiro a... Deixa uma palavra, como é que você falou agora? O chamado? Não. Tem que ter as atitudes? Tem que ter as atitudes primeiro para depois ser vocacionado. Não, então, aqui Pedro, ele está falando da vocação de ser... eu vou usar a palavra cristão. Digno. A palavra digno. Tem que ser digno para ser... Não, então, aí que está, Pedro. A palavra digno no português para nós significa que eu tenho que fazer por merecer. Só que essa palavra aqui, que foi traduzida como digno, ela não foi traduzida de maneira errada. É que para nós ela tem também esse significado. Essa palavra que foi traduzida por digno, ela significa assim, olha, por exemplo, uma pessoa que foi adotada. Vamos pensar numa pessoa que morava na rua e foi adotada uma família, agora ela recebe um nome, ela recebe uma casa, ela recebe roupas e tal, então agora ela não vive mais como morador de rua. Agora ela vive como alguém que tem uma identidade, uma família e como tal. Ela não foi digna disso. Por exemplo, não houve nenhuma dignidade nela para ela ser adotada. Ela foi adotada porque ela é educada, nada disso. Agora, uma vez em sendo adotada, recebendo a educação, tudo, agora ela não vai mais viver como morador de rua. Então, esse é o significado, Pedro, desse digno, ou seja, para nós, talvez seria mais testemunho. Porque aí o que você recebeu agora bate com aquilo que você está vivendo. Eu não vivo mais como morador de rua. Eu tenho regras, então eu não posso mais fazer o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quando morava na rua. Então, Pedro, quando usa o digno só na língua portuguesa, parece que eu tenho que fazer por merecer a vocação. Agora não, eu fui vocacionado. E como que eu sou vocacionado? Porque se você olhar o texto, você vai ver assim, vamos ver o contexto do texto. Pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, então é algo em movimento dia após dia, de modo digno da vocação que fosse chamado. Então, testemunho diário, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então aqui, perceba, eu agora faço parte de um corpo, então eu suporto uns aos outros, eu ajudo o outro, mas eu tenho que saber receber a ajuda do outro. Aí ele continua, esforçando-vos. Então ele usa duas palavras aqui para mostrar o quão difícil é, mas que não é impossível. Eu preciso me esforçar, então tem a minha parte, eu preciso me esforçar, e eu não posso me esforçar de qualquer jeito. Eu tenho que ser diligente, eu tenho que me esforçar de uma maneira organizada para ter um resultado progressivo. Aí ele continua e diz, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, eu estou convivendo no meio de pessoas que eu preciso viver de uma maneira, a unidade e a paz entre essa unidade precisa acontecer. Aí ele vai de novo, agora aqui no 4, Pedro, que ele vai tratar o seguinte, eu já não sou mais morador de rua, agora algo está diferente. Aí ele diz, há um só corpo, um só Espírito, quer dizer, esse Espírito que vive em mim agora guia os meus passos.
como também fostes chamados. Se eu fui chamado, então não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa de quem me chamou, concorda? Então a iniciativa é de Deus. Ele está me tirando de um lugar, de uma situação, de um estado, de um jeito, para viver de uma outra forma, numa só esperança. O morador de rua, quem estava morto nos delitos e pecados, não tinha esperança. Morto não tem esperança, gente. Né? O morto não tem esperança nenhuma. Agora, quem tem esperança é quem está vivo. Então, se eu fui trazido da morte para a vida, eu fui chamado, então agora eu tenho esperança. Numa só esperança, de novo, da vossa vocação. Então, agora ele está mostrando de onde vem a vocação do versículo 1. Vem de Deus que me chamou a viver da maneira dele. Há um só Senhor, é da maneira dele e não da minha. Quer dizer, ele manda e eu obedeço. Uma só fé. Então há uma direção de crença, é só nele. Um só batismo. O batismo é o que mesmo, gente? É a entrada a um corpo, a um pertencimento. Um só. Ele veio até agora falando Espírito, Deus, Espírito, Senhor, e agora ele vai falar Deus. Um só Deus. Mas esse que é Deus e que é Senhor, ele também é Pai. Então agora eu fui adotado. O qual é sobre todos, ele vem sobre nós, é do alto sobre nós, age por meio de todos, por isso que é possível a gente aqui suportar uns aos outros, porque não vai ser eu sozinho, sou eu com Deus. E aí ele diz aqui, e está em todos. Ele está em mim, mas também está no mundo. Então nós somos iguais, não tem o melhor. Então aqui, Pedro, tudo sai dessa questão de eu fazer algo para merecer tudo isso. Você notou que tudo isso foi iniciativa de Deus? Sim, mas o que dá de entender, pastor? Dá de entender que a igreja está passando, a EVF está passando por um período em que muitos vocacionados foram vocacionados por algum motivo. Eles estavam no meio do caminho, deixando a humildade, sim, deixando de compreender o verdadeiro propósito deles. Como, por exemplo, a mansidão, a ser longânimo, suportar a humildade. Então, ele estava lembrando eles. Pessoal, ele estava falando lá, rogo, eu sou prisioneiro, o prisioneiro do Senhor, mas eu rogo que vocês andem de maneira digna. Sim. Por que estava acontecendo? Estava acontecendo que no meio do caminho estavam perdendo essa essência que tem que ter um vocacionado. Sim. Porque o vocacionado tem as diligências dele. Porque até nas escolhas dos presbíteros, dos diáconos, tinha suas regras. Sim, tinha e era movido. Existiam suas regras. Você tem que ser não dado ao vinho, você pode ser, tem que ser marido com a sua mulher. Não tinha as regras. Assim como tem ser manso, né? Tem que ser humilde. Quando a gente olha essa vocação que Deus deu para a pessoa, quando Deus vocaciona a pessoa, automaticamente Deus já faz com que ela ande da maneira digna. Agora, quando a gente olha do ser humano vocacionar o outro ser humano, aí já a pessoa tem que estar andando digno para ser vocacionado. Aí por isso que Deus está lá. Sim. Agora, pegando isso aí que vocês estão falando, a gente lembra o contexto. Qual é o contexto? Se puxar a memória o que nós estamos estudando em Atos, Paulo ficou 3 anos em Éfeso, e quando Paulo ele está indo para Jerusalém, ele para em Mileto e ele chama os presbíteros para conversar. E aí o que ele fala? Qual é a mensagem de Paulo quando ele está saindo de Éfeso e quando ele também encontra os presbíteros? No meio de vocês surgirão lobos vorazes, surgirão falsos profetas, de fora virão esses lobos vorazes, mas no meio de vocês surgirão pessoas que procurarão afastar vocês da palavra. Paulo traz todo esse alerta. Então o que está acontecendo? Exatamente isso. Aí com isso acontecendo, as pessoas estão perdendo a sua essência. Qual é a essência? Paulo está falando,
A essência está na vocação, no chamado de vocês, porque chamado é venha, vocacionado é como você vai viver agora. Eu gosto de ilustrar com uma seguinte ilustração. Você vai entrar para trabalhar numa empresa. Você é chamado, é contratado. Agora, você vai exercer um cargo. Você recebe as ferramentas para exercer esse cargo. Uniforme, as ferramentas que você vai usar no setor e assim por diante. Ou seja, a empresa está te fornecendo tudo. Está te dando a oportunidade, te contratando, de trabalhar para ela e ser um dela. Tanto é que as empresas deixaram há um tempo de chamar de empregado, trabalhador, chamar de colaborador, né? Parceiro, essas figuras de você faz parte, aonde surge também a participação nos lucros. Você também vai receber uma parte daquilo que a gente, dessa vitória que nós conquistamos. Então toda essa tentativa de mostrar para essa pessoa que ela é mais do que só um empregado, que não tem compromisso, que não tem nada. Então aqui, esse chamado é isso: olha, vocês agora fazem parte da minha família. Agora vocacionados eu dou toda a condição para vocês agora viverem como membro dessa família. Pode falar, Paulo. Parece que Paulo, ele lembra da parábola dos talentos. Porque se a gente tem um talento, um dom, ou algo que a gente pode trabalhar na obra, foi Deus que deu. Sim. Então, assim, mesmo que isso ainda não venha, a pessoa ainda não venha estar exercendo aquele talento na igreja, ainda está ministrando ali, talvez a pessoa já tenha aquele talento. Sim. Aí, o que Jesus fala na parábola é que todos receberam seu talento, um mais, outros menos, mas uns usou daqueles talentos de uma forma para devolver algo para o seu senhor, e o outro simplesmente pegou o talento e enterrou. Sim. E guardou aquele talento e devolveu apenas o que o seu senhor tinha te dado. Sim. Então, assim, parece que Paulo está olhando ali e falando assim: olha, vocês receberam talentos, vocês estão aí com o seu chamado, com as suas vocações, mas vocês estão enterrando seus talentos. Não estão vivendo viver como deveriam ser. Não é digno daquele que recebeu esse talento, enterrar esse talento. É multiplicar, né? Então, gente, percebe que isso tem tudo a ver com o que Deus quer de nós aqui na cidade de Brasília, por exemplo. O que Deus quer de nós aonde Ele nos colocou, no meio da família, no meio dos amigos, da vizinhança, do trabalho. Porque Ele nos vocacionou. Nós temos condições de sermos esses homens e mulheres a imagem de Cristo para as pessoas. Então, quando nós olhamos, aí eu tirei algumas coisas aqui, que, por exemplo, assim, qual o padrão da vocação? Andar de modo digno. Também, com toda humildade e mansidão. Toda. Não é só humildade e mansidão, é com toda humildade e mansidão, com um pacote completo. O que mais? Com toda longanimidade. O que é longanimidade? É longo ânimo. Então, assim, é você continuar investindo na pessoa, andando com a pessoa. O que mais? Ser suporte e receber suporte. Às vezes a gente até tem facilidade de ser suporte, mas às vezes tem dificuldade de receber suporte. O que atrapalha receber suporte? A falta de humildade, né? Ser suporte, mansidão. Então, o suporte, aquilo que eu falei para vocês, é nos dois sentidos: é ser suporte, é suportar, de tolerar. Que pessoa chata, mas eu vou amar assim mesmo. E também de segurar, né? Nossa, que pessoa pesada, mas está lá segurando, né? Então, ser suporte nesses dois sentidos. O que mais aqui? Qual é o padrão da vocação? Amor. Amor, padrão. O que mais? O padrão da vocação. O padrão da vocação requer esforço diligente. O que mais que ele quer?
unidade no Espírito, ou unidade do Espírito. E também, padrão de vocação, vínculo da paz. Eu vejo na palavra de mansidão, muitas das vezes a gente tem ter paciência, né? Saber esperar, porque mansidão, senão você pensa que mansidão é ser pouco, não é ser pouco. Não. Você saber dosar as coisas. Sim. Falar na hora certa, muitas das vezes, mesmo você achando que está certo, você deixar para lá para não criar atrito. Né? Sabe o que é uma pessoa mansa? Não é ser pouco. É uma pessoa capaz de estar numa situação em que a troca de soco é a única, parece que a única solução é trocar soco. E essa pessoa conseguir encerrar essa discussão sem trocar um soco e ainda os dois saírem em paz. Essa pessoa é mansa. Ela não é boba, mas também ela não quer se colocar acima do outro. E não é fácil, gente. Por isso que requer esforço, requer diligência, mas quem vai fazer isso? Cristo. Gente, Cristo vai fazer isso. Cristo não foi bobo. Quando Pilatos estava lá questionando ele não foi bobo. Em momento algum ele agiu como bobo. Ele continuou como rei dos reis, senhor dos senhores. Mesmo quando Pilatos fala com ele fala assim: tu dizes, você está dizendo. Jesus falou: seja manso como a pomba, Exato. Astuto prudente como a serpente. Quando ele fala para Pilatos, ele disse isso, parece que ele agiu com ironia, né? Assim, porque o próprio Pilatos estava falando, né? Só que ele na mansidão, e outra coisa, ele fala que nós somos como ovelhas mudas e no matador, quer dizer, indo para a morte. Outra coisa que ele fala, nós precisamos morrer quantas vezes? A Bíblia diz todo dia, todo santo dia. Então aqui, última pergunta que eu trouxe, qual é o padrão da vocação? É tudo isso que nós falamos, então qual é a essência da vocação? A essência da vocação está no versículo 5. A essência da vocação é um só Senhor. O que isso significa, gente? Que ele vai padronizar. Aquele que é o meu padrão é o padrão de vocês. Então é o nosso padrão. Não é o meu padrão, não é o seu padrão, não é o padrão dele, o padrão dela. É o nosso padrão, porque não existe padrões. É um padrão só, porque ele é um só Senhor. Agora, é uma só fé, ou seja, todos os esforços estão direcionados num só objetivo, num só alvo. Por isso que é um só Senhor, uma só fé. Aí, um só batismo. O que significa? Que nós todos fazemos parte de um mesmo povo. De um mesmo povo, uma mesma igreja, um mesmo povo, uma mesma fé, um mesmo Senhor. Mesmo povo, mesma fé, mesmo Senhor. Então, esse é a essência da vocação. Então, por que eu tenho que ser humilde em tudo? Porque a essência da minha vocação é o Senhor. Por que eu tenho que ser manso? Porque a essência da minha vocação é o Senhor. Eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser humilde. Agora, como que eu sou? O Espírito Santo domina na carne. Como que ele domina? Jejum e oração. Então, a gente parte, encerrando aqui, para os desafios que nós vamos ter esse ano. Orar mais, jejuar mais, estar mais juntos, compartilhar mais da mesma fé, do mesmo amor, a mesma unidade, do mesmo propósito, saindo das quatro paredes e levando isso para fora. Como? Não só nos movimentos da igreja lá fora, mas eu lá fora. Então eu lá fora, todo mundo que tem contato comigo vai ver Cristo em mim. Quando nós estivermos juntos, vai ver Cristo em nós, porque nós somos um só corpo. Nós vivemos uma só fé, porque nós temos só um Senhor, que é o nosso Deus Pai, que está sobre todos, age por meio de todos.
Amém? Ficou claro? Então, assim, quando eu olhei para esse texto e eu olhei para aquele centro cirúrgico, se o cirurgião não tiver com toda a equipe no mesmo propósito, vocês já imaginaram? Ele fala assim, ele pede um instrumento, o instrumentador está prestando atenção em outra coisa, o anestesista está prestando atenção em outra coisa, a enfermagem está prestando atenção em outra coisa. A minha irmã, ela está trabalhando num centro cirúrgico e ela disse que às vezes o médico fala assim, eu preciso de tal medicamento, mas ele não pediu previamente, porque tudo é pedido previamente, aí ele já deixa o centro cirúrgico todo, porque assim, o propósito do centro cirúrgico é estar tudo à mão, porque tudo é urgente, tudo é para ontem, porque assim, qualquer coisa, um milésimo de segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte, mas de repente o médico fala assim, eu preciso de tal medicamento, ela diz que tem que sair correndo no corredor, para ir até a farmácia, pegar o medicamento e voltar correndo para entregar para o médico. Imagina o desespero. Imagina aquela expectativa, se eu atrasar. Agora pensa se ela está correndo para pegar o medicamento, encontra a amiga e fala, ô, fulano, pronto, já era. Então, essa é a visão do centro cirúrgico. Nós temos uma pessoa aberta na mesa, nós temos Cristo Jesus operando essa pessoa, e a gente precisa estar alinhado com Ele, porque é uma vida que está ali. É uma vida que está ali. Agora só uma pergunta: será que esse paciente quer ser salvo? Todo paciente que vai para o centro cirúrgico quer sobreviver? Tem aqueles que querem e tem aqueles que não têm opção. Paciente que sofreu um acidente e está entre a vida e a morte, vai para o centro cirúrgico. Ele assinou o termo, mas alguém assinou por ele, não foi? Quantas pessoas estão indo para o centro cirúrgico, Alessandro, por oração de mãe, de pai, de avó? Augustinho mesmo, um dos pais da igreja, a mãe dele, ele era um cara extremamente pervertido. Pensa numa pessoa pervertida sexualmente, tudo que de ruim ele fez. A mãe dele orou por ele por 30 anos. E ele se tornou quem ele se tornou historicamente, marcando. Ele não queria ser salvo, mas o joelho da mãe dele, ele foi para a UTI sem entendimento, mas ele foi salvo porque a mãe dele assinou lá o termo e falou assim, opera o meu filho, opera o meu filho. Agora, Alessandro, o centro cirúrgico salva a pessoa daquela morte. Agora tem uma segunda questão, como ela vai viver dali para frente é outra coisa, porque, por exemplo, tem médico que opera a pessoa, pulmão da pessoa, aí a pessoa sai lá com renovada, transplante de pulmão, renovada, tudo, aí depois o que ela vai fazer? Ela volta a fumar. Ela estava lá por causa do cigarro, mas ela teve uma segunda chance, aí são escolhas. Mas Cristo opera para dar essa chance. A gente passou por isso, a gente já esteve naquela mesa cirúrgica. E hoje nós temos vida porque Cristo nos deu. Agora, por isso que Paulo está escrevendo, vivei de modo digno. Tem aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, aí tem a cena lá daquele sargento, se não me engano é sargento que dá vida pelo soldado, e aí ele está quase morrendo e ele fala o quê? Faça por merecer. Aí o filme termina como? Ele levando a família inteira dele, uma família grande, lá no túmulo, aquele monte de cruz, né? Leva diante ali do túmulo e ele fala assim, olha, eu vim apresentar a minha família, eu fiz a minha vida valer a pena. E ele mostrando para a família que ele está lá graças a alguém que deu a vida por ele. A gente está aqui graças a Cristo que deu a vida por nós. Agora fica a fala, né? Faça valer a pena. Eu não sei se vocês viram na rede social uma moça que veio a falecer recentemente. Ela deu até entrevista em alguns podcasts e tal, que ela estava com câncer, a morte, com um filhinho pequeno e tudo. Aí um dos apresentadores falou para ela assim, você não quer dar? Ele estava chorando. E ele falou, você não quer deixar um recado? Aí a moça falou assim, uma moça cristã, evangélica, temente a Deus. Isabel, não sei o
influenciadora, né? Uma de cabelo curtinho. Fala respeito por mim, né? Aí ela fala, ame, porque eu não vou poder mais amar, né? Ame seu filho, porque ela não ia ver mais o filho crescer, respire por mim, ande por mim. Então, assim, Cristo nos salvou para a gente poder viver e viver de forma abundante. Mas a gente pode não escolher não viver de forma abundante, a gente pode escolher viver de forma medíocre, né? De qualquer jeito. A gente pode, mas... Mas é engraçado que nesse episódio de sábado, eu passei por um episódio desse. A médica falou para mim, sem assinar o termo de responsabilidade, a gente não vai para a operação. Aí ela veio para assinar. Teve que assinar por você. Ela falou que existe um dado muito grande de acontecer isso se não voltar. Então, assim, às vezes a gente quer, às vezes alguém tem que querer por nós. Agora, se a gente passa por isso, a gente depois tem que querer viver essa vida abundante. É exatamente o que Paulo está falando. Viva de modo digno da vossa vocação. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajude, Senhor, a viver de modo digno desse chamado, dessa vocação, como que o Senhor nos chamou, vocacionou a viver todos os dias da nossa vida, nos dando novamente a oportunidade de viver, respirar, amar, mas sempre agora, ó Deus, de uma maneira diferente, olhando com os olhos do Senhor, amando do jeito do Senhor, ó Deus, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, discernindo entre o que é certo e o que é errado, escolhendo, ó Deus, as coisas corretas, as coisas lá do alto, da onde o Senhor está sentado e governa todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para ter uma vida humilde, mansa, longânima, uma vida, Senhor Deus, que reflita a vida do Senhor em nós, o Espírito do Senhor, ó Deus, que está em nós, esse vínculo de paz, não somente a paz entre nós, mas principalmente a paz com o Senhor, ó Deus, uma vida que agrada ao Senhor, que alegra o teu coração, uma vida santa, uma vida, ó Deus, uma vida digna do Evangelho, uma vida, ó Deus, selada pelo Teu Espírito, uma vida, ó Pai, que glorifica o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a voltar aos nossos lares em segurança, proteja-nos, mas principalmente não permita que essa palavra do Senhor ela venha cair no esquecimento, que ela seja, ó Deus, tomada pelas nossas ocupações e preocupações, mas que essa palavra, Senhor, ela encontre um lugar muito fértil no nosso coração e venha dar frutos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. E agora, a Igreja de Cristo, meus irmãos e irmãs, ide em paz, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração repleto do amor do nosso Deus e Pai, na unção do Espírito Santo do Senhor, que vive em nós e nos conduz em vida em Cristo Jesus todos os dias